Pessoal, muito resistente. Esse vídeo é o Sabadão com a Sassá. E eu tô fazendo ele de uma forma muito especial, porque ontem a gente teve muitos problemas com a live. A gente começou no Instagram, foi pro YouTube. E eu sei que teve gente que tentou e quis e não conseguiu. Mas então esse vídeo vai ser muito especial. Eu vou passar alguns tópicos importantes da live de ontem, mas eu decidi dar um presente muito especial também. São dois presentes. Agora, um é exatamente para uma dúvida que muita gente tem, que é a relação quantos acertos eu tenho que ter em cada uma das áreas para eu ter a nota X na TRI. Então, eu vou trazer uma coisa bem concreta que vai te ajudar muito. E aí, uma coisa que eu quero te mostrar também, que eu não faria, que eu acho que vai ser muito bom para você que está aqui, é mostrar os meus mapas mentais, como que eu faço esse mapa. Então, vamos lá que eu quero te mostrar sobre isso. Olha só, eu gosto de usar esse site aqui que chama MindMeister, mas tem vários outros. Tem um que chama XMAP, por exemplo, que eu já usei. Então, mas eu acho que vale a pena, principalmente quando a gente tem essa estratégia aqui, que é de poder ir aumentando e diminuindo as coisas. Então, por exemplo, aqui a gente tem né, esse mapa, mas eu vou abrindo e aí eu vou conseguindo ter aquele efeito teste. O que é o efeito teste? Eu penso e depois eu vejo. Então, por exemplo, até hoje, o que a gente já teve aqui, né, no nosso curso, que começou na segunda-feira, hoje é sábado, né? A gente teve várias frases. O que eu poderia colocar aqui que seria bem bacana, na verdade? Se eu colocasse aqui o número de frases, eu não lembro bem, deixa eu ver quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que são 9. Vamos lá, depois a gente confere. Então 9 frases. Aí eu colocaria assim, aí eu iria testando. Então lembro isso. Isso poderiam ser as 3 diferenças entre a célula animal e vegetal. Ou seja, a gente se testa antes de olhar. Então, pensa um pouquinho nas frases, mas as frases elas conduzem muito o que a gente trabalhou. Né? Vamos ver se são 9 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente, né? Aprender a estudar liberta. Mais pessoas, né? Então, liberta do cursinho, liberta da insegurança, liberta do medo. Mais pessoas desistem do que fracassam. Então, muita gente, principalmente pandemia, reta final, a pessoa vai acabar desistindo e a gente vai continuar firme. Você tá aqui sábado, eu sei que você vai continuar firme. Você é o resultado do que você faz repetidas vezes. Então, se a pessoa fica lá apertando soneca, com preguiça e tal, que ela vai ter resultado disso. Esse ponto aqui é muito importante. A gente precisa de entender isso para ser aprovado. Que mais pessoas, mais importante do que a pessoa, quanto às horas de estudo, é como ela estuda. Porque se ela estudar muito, mas do mesmo jeito, de um jeito passivo, que tem a ver com os erros que a gente vai falar hoje aqui, não adianta, a nota dela não vai aumentar. A gente viu a Ana Paula e o Cleison, né, que foram meus alunos, que foram aprovados, falando exatamente isso. A Ana Paula teve 5 anos de cursinho e quando ela foi aprovada, ela nem estava fazendo cursinho. E o Cleison falou de quando ele estudava 12 horas, mas ele não aprendia nada. E depois, ele entrou na última turma do VMed de 2019. Ele começou a trabalhar, inclusive. Ele estudou com muita qualidade, tinha menos tempo e conseguiu aumentar os resultados e ser aprovado na UFRJ. O segredo da aprovação é cair 7 vezes e levantar 8. Então, todo mundo cai. A diferença é, né, o tempo que a gente demora e se a gente vai levantar e vai continuar. Um cronograma que serve para todo mundo não serve para ninguém. Então, a gente falou disso, a gente precisa de ser um cronograma, de ter um cronograma individualizado, de acordo com as suas dificuldades, com as suas prioridades. Isso é bem importante. Assistir aula não é estudar, a gente viu isso, é super passivo e as pessoas esquecem 78% depois de 2 semanas. Na lista dos aprovados só tem lugar para os resistentes. Sempre foi assim. Ano de pandemia, gente, mais ainda, tá? E resultados diferentes requerem atitudes diferentes, que é a nossa frase de hoje. Então não adianta a gente querer ficar fazendo as mesmas coisas e tendo o mesmo resultado, né? Ou tendo resultado diferente, não faz sentido nenhum. E aí eu já passei algumas técnicas. O ritual dos aprovados, R5P, que é técnica de revisão, cavalo de Troia, para matéria atrasada, mapeamento e recall, para a gente conseguir absorver mais da aula, ter mais retenção, ter mais foco durante a aula, isso é comprovado cientificamente. E flashcards. Flashcards eu não falei na live, mas eu pus um vídeo no grupo. Se você perdeu alguma dessas coisas, tem a maratona. A maratona vai ficar no final de semana. Maratone, que vai fazer muito sentido. Sassá, não tem, não sei onde que eu faço. Como é que eu faço maratona? Entra lá na bio, na minha bio, Sabrina Oliveira BH. Aí faz a inscrição no desafio, entra no grupo de WhatsApp, que lá você vai ter o link da maratona, ok? E a gente vai colocar. Na pandemia, gente, né? A gente sempre tem resistentes e desistentes.
Desistentes, 80%. Se a gente for pensar na pessoa que vai começar uma dieta, na pessoa que fala que vai começar atividade física, pouca gente de fato começa e pouca gente está ali consistente depois de 5 dias. Então, minha expectativa aqui nesse desafio é que 80% vai desistir e é isso mesmo, né? Na pandemia, mais ainda, né, gente? Porque ela pegou todo mundo de surpresa. E aí, qual que é a história que os desistentes vão contar? Ah, não deu para fazer o meu melhor porque teve pandemia, coronavírus, quarentena, aula remota. E vai contar essa história e ano que vem vai ser uma outra coisa. Ah, porque foi logo o ano que aconteceu isso, que aconteceu com meu parente, que a gente teve que mudar. E aí vai sempre contando uma história. E os resistentes, gente, eu tenho certeza que vão ter uma história, que eles vão ter orgulho, que vai ser uma história que vai fortalecer o resto da vida. Eu tenho algumas histórias, né? Eu contei nas lives da história de quando meu filho nasceu prematuro e ficou na UTI. Tem um ano, né, que ele chegou em casa. E essa é uma história que me fortalece. Eu falo, gente, se eu conseguir passar por isso, eu também consigo isso. E é interessante porque a minha história do vestibular, ela também me fortalece muito. Porque eu namorava com um menino que já tinha 3 anos e no dia antes, na noite anterior, 11h30 da noite, a minha última prova, na época tinha segunda etapa na UFMG, ele me ligou e terminou comigo. E eu não consegui dormir, eu cheguei lá no dia da prova, vomitei, fui no ambulatório que tinha lá, e mesmo assim eu consegui fazer a prova bem, e eu passei em primeiro lugar. Então isso é uma história também que me fortaleceu por muito tempo. Eu pensava assim, se de virada recente pé na bunda. Eu fiz a minha prova, eu fiz meu melhor e passei em primeiro lugar, então ninguém me segura aqui não, né? Pé na bunda não atrapalhou meu negócio. E tem gente que fala que foi um livramento, né, gente? Mas enfim, então assim, a gente tem histórias que nos fortalecem, né? Que nos fortaleçam. E essa questão da pandemia, quem fizer o melhor, gente, for aprovado, ou simplesmente fizer seu melhor, não preocupa com a aprovação, porque isso vem, né? A gente vive num mundo de causa e consequência. A gente planta e depois colhe. Você vai ter muito orgulho, vai falar, nossa, naquele ano que virou tudo de cabeça para baixo, que teve pandemia, eu fiz o melhor nos últimos 100 dias, eu fui aprovado mesmo com aquilo tudo. Não, isso aqui que está acontecendo agora é fichinha. E a gente pensar qual história que a gente quer contar, tá? Vou fechar aqui porque é outra coisa muito importante. Tem uma outra coisa que eu gosto muito desse modelo aqui do mapa mental. Vamos supor que aqui fosse características de alguma coisa, tá? Da Primeira Guerra. A gente também pode colocar algumas coisas, vamos supor que a gente coloque aqui, ó. Por exemplo, esse símbolo, ó. Tá vendo? Ó? Ah, esse aqui eu não tô sabendo. Esse eu tô sabendo mais ou menos. E aí depois a gente vem aqui, olha, e põe um ok. Então acho que é muito legal esse tipo de mapa mental para a gente poder ir tendo o efeito teste, tá? Gosto muito, muita evidência também de eficiência. Aí a gente pode encolher aqui que fica bem bonitinho. Aí, voltemos aqui para mim. Agora eu quero falar um pouco sobre aquela situação em que a pessoa está estudando e a nota dela não aumenta. Ou seja, a pessoa. E é muito comum, assim, né? A pessoa está estudando, está se dedicando, abrindo mão de várias coisas, mas a nota não aumenta. Às vezes é em uma matéria, às vezes é em natureza, às vezes é em matemática, às vezes é em redação. Só que isso desanima muito, desmotiva muito, porque a pessoa deixa de acreditar nela. Só que geralmente ela está fazendo a mesma coisa e ela está esperando um resultado diferente. E não adianta ela fazer a gente estudar errado 1 ano, 2 anos, 3 anos de cursinho. E o tempo, gente, é claro que ele é importante, mas ele não é o mais importante. Porque quem estuda do mesmo jeito, a pessoa pode fazer 1 ano de cursinho, 2 anos, passivo e tudo mais. Se a pessoa não mudar o jeito dela de estudar, ela vai ter o mesmo resultado. E eu aposto que você conhece alguém que já teve um resultado assim, apesar de 1 ano inteiro de cursinho, a nota não aumentou. E eu garanto que essa pessoa estava cometendo pelo menos uns 3 desses 8 erros que eu vou passar aqui. E isso é muito, né, sofrimento, assim, porque a pessoa começa a duvidar dela, a família começa a duvidar dela, e ela começa a ver as pessoas passando e progredindo, e os amigos se formando, e a pessoa fica estagnada ali no cursinho, e ela tá fazendo, ela tá dedicando, ela tá assistindo aula, mas o negócio não vem. Porque ela tá sem estratégia, sem foco. Então, analise aqui esses 8 erros, porque eu falo muito que a aprovação em medicina é maior nota de corte. A gente vai falar sobre isso. Então, às vezes, a pessoa está fazendo 99% das coisas certas, mas aquele 1% que ela está fazendo errado pode jogar tudo por água abaixo. Né? Então,
Vamos focar nisso aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Sei lá, acho que é quase utilidade pública, a gente saber disso. Então, vamos lá, pro mapa mental. Nossa, e a história do Machado, gente? História do Machado, toda vez que eu começar a falar dela na live de ontem, a live caía, gente. Aí eu falava de outra coisa, dava certo. Eu ia contar o Machado, a live caía, gente. Estranho, no mínimo estranho. Então, vamos lá. 8 erros muito comuns. Estudo passivo. Gente, estudo passivo, a neurociência mostra muito claramente, deixa eu tirar esse negócio aqui, que a pessoa esquece de 70 a 80%, né? 78% depois de 2 semanas. Então, se a pessoa está lá estudando um ano inteiro, muita aula, resumo, questões do capítulo, muitas questões do mesmo tema. Gente, ela sabe na hora, para a escola funcionava, porque logo depois ela ia fazer a prova, mas depois a pessoa esquece, depois de 2 semanas. Então, eu dei esse exemplo, né, na live. A pessoa estudou aldeído. Ela pode fazer 40 questões que ele só tem aldeído, gente. Só tem aldeído, ela vai acertar. Mas significa que ela sabe? Não. Tá? Então, põe aí pra mim se você, né, se vê com estudo passivo ou não. E comenta nesse vídeo. Quantos desses erros você se vê? Papel e caneta, porque eu sei que você é resistente demais. Alta intensidade e baixa frequência. Então, o que é isso? Estudar muito tempo o mesmo conteúdo. Dá 2 horas de MRU, 3 horas de MRU. Isso a gente tem muita intensidade e a pessoa não volta naquilo depois de 1 semana, 2 semanas. E a gente sabe, a aprendizagem só consolida durante a revisão. E é por isso que não existe aprovação sem revisão. E muita gente estuda muito, mas estuda muito do mesmo conteúdo uma tarde inteira, uma manhã inteira, 3 horas daquilo ali e depois não volta. Erro gravíssimo e compromete muita gente. Não fazer simulados, gente, também é um erro muito grande. Às vezes é porque a pessoa não quer ver, não quer lidar com o erro. Ficar desesperado quando erra. Pulei um aqui, mas eu volto. Então a pessoa, ela fica desesperada e ela fica evitando errar. Porque ela não entende que treino é treino e jogo é jogo. E durante toda a nossa preparação, tudo que a gente errar agora é pra gente não errar no simulado. Isso faz toda a diferença, porque a gente só aprende errando. Né, gente? Imagine, né, se a gente for pensar assim, na nossa vida inteira, tudo que a gente aprendeu, a gente teve que errar. E se a gente tivesse medo de errar, a gente não ia aprender. Então, quando a gente aprendeu os processos cognitivos mais complexos, ler, escrever, andar e falar, a gente errou muito. Não foi uma vez, não foram 2. Tem o meu filho Daniel, tá aprendendo a andar. E, gente, imagine só se ele tivesse medo de cair. E ele vai assim, quer saber? Eu só vou andar quando eu tiver muita certeza mesmo de que vai dar certo. Ele não quer aprender. Então, à medida que a gente foi avançando na escola, a gente vai tendo vergonha dos erros, a gente vai mal numa prova, a gente dobra a pontinha ali da nota, enfia no fundo da mochila, não quer falar com ninguém sobre aquilo, a gente costuma ver o erro como fracasso. Mas não é. O único jeito de aprender é errando. Então, muitas vezes quando a nota não aumenta, é porque a pessoa tem dificuldade em lidar com o erro. E aí ela vai evitando fazer simulados, ela não olha para as coisas que ela errou, e aí ela vai cometendo os mesmos erros de forma repetida. Isso é muito comum. Vamos lá, vamos voltar. Que agora que a gente compartilha a tela e tudo mais, né? Simulados com matéria limitada também é um grande erro. Às vezes no cursinho ou no colégio, a pessoa até faz simulado. Só que ela faz com a matéria que teve até hoje. E isso, gente, sendo que geralmente cai mais das últimas matérias, também gera uma ilusão de competência. A gente precisa de fazer simulado, gente, com matéria que a gente viu há 2 anos. A gente precisa de fazer simulado com matéria que a gente nunca viu, porque essa é a verdadeira realidade, tá? No Enem, a sua dificuldade não vão ser as últimas matérias, vão ser as coisas antigas, vão ser as coisas que estão lá e você não viu, que vai aparecer. Né? Como você vai lidar com aquilo. Esse aqui, gente, é o mais comum. Gente, na verdade, esse é muito comum, esse é muito comum e esse é muito comum. Querer saber tudo de tudo. Todos os detalhes, todos os hormônios, todas as possibilidades, tudo, 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 tudo de tudo. Impossível, gente, a matéria é infinita. Lembra a Ana Paula que veio aqui, que fez 5 anos de cursinho? Perguntei para ela, você terminou sua matéria? Não terminou, gente. A matéria não acaba. E querer saber tudo de tudo faz a gente esquecer do principal. Então, um erro muito comum. Penúltimo erro. Ilusão de competência. O que é ilusão de competência? É um fenômeno que a neurociência mostra quando a gente acha que está sabendo um assunto, mas não está sabendo. E aí, por exemplo, se eu assisto uma aula e faço as questões depois, eu vou acertar as questões.
né? Mas não é porque eu sei, é porque eu acabei de ver a aula. Se eu vou revisar lendo um conteúdo, olha só, quando a herança é recessiva, os pais não afetados podem ter um filho afetado. É isso. Bom. Eu vou revisar um outro negócio. Insulina diminui a glicemia, o glucagon aumenta. Isso. Bom. Gente, será que eu sei mesmo? Ou será que eu acho que eu sei porque eu acabei de ler? Ilusão de competência. Então, ver resolução comentada de uma questão que a gente errou gera ilusão de competência. Só fazer questões depois que a gente estudou a teoria gera ilusão de competência. Pesquisar repertório na hora que a gente está fazendo redação gera ilusão de competência. Fazer revisão por leitura, vendo aula, gera ilusão de competência. E tá lotado de gente que estudou assim, que fez revisão assim, que dedicou um ano inteiro e a nota não aumentou. Por quê? Porque estava estudando de um jeito muito errado, tá? E o último erro que tá lá, nem vou colocar lá, é não corrigir o erro de forma eficiente. Ou seja, ficar, ou às vezes não olha para o erro, ou quando olha, olha com ilusão de competência. E a pessoa vai errando sempre as mesmas coisas. Então, esses 8 erros, gente, eles são muito importantes. São, assim, utilidade pública mesmo, tá? Estudar passivamente. Deixa eu diminuir aqui, estudar muito por muito tempo, não fazer simulados com matéria limitada, ficar desesperado quando erra, querer saber tudo de tudo, gera uma ansiedade, gente. A pessoa fica parando a aula ali de 30 em 30 segundos, tenta copiar tudo, um desespero, aumenta cortisol, aumenta adrenalina, a pessoa nem consegue aprender o que ela tá ali, porque ela acha que ela tem que anotar tudo. Ilusão de competência e não corrige os erros. 8 erros que fazem uma pessoa perder um ano inteiro de estudos, mesmo quando ela está se dedicando muito, 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 muito mesmo, tá? Isso aqui, gente, é muito importante pelo seguinte: eu vejo muita gente que quer passar em medicina e que está se dedicando. Só que geralmente, se a pessoa não está tendo o resultado que ela gostaria, se as notas dos simulados dela não estão aumentando, se ela não está sentindo segurança, se ela não está tendo clareza do que ela tem que voltar, geralmente tem duas coisas. Ou tem alguma coisa que ela não sabe, e a gente está trazendo muita clareza para isso aqui. Aí, às vezes, ela não sabe como revisar, às vezes ela não sabe como assistir uma aula de um jeito ativo, porque ninguém nunca te ensinou, né? Pelo contrário, ela não sabe como fazer revisão, ela não sabe como estudar com uma frequência maior, ela não sabe como voltar nos erros, não sabe como fazer um cronograma, beleza. Ou ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não sabe como colocar aquilo em prática no dia a dia. Esse é um erro muito, essa é uma dificuldade muito comum. Às vezes a pessoa sabe que ela tem que prestar atenção de um jeito diferente na aula, porque daquele jeito não está funcionando. Às vezes a pessoa sabe que ela tem que fazer revisão, mas ela não sabe como que ela vai encaixar aquilo no dia a dia, que já não está dando tempo de fazer as coisas. Às vezes ela sabe que ela tem que dormir para consolidar a memória, mas ela não sabe como colocar aquilo no dia a dia. Com dieta, alimentação, é muito comum esse segundo problema. Às vezes a pessoa sabe que ela não pode ficar comendo muito doce, refrigerante, gordura, que ela tem que se exercitar, mas ela não sabe como fazer isso no dia a dia. Ela não sabe como resistir a isso no dia a dia. E são duas coisas importantes. E aqui eu estou trazendo muita clareza, principalmente para o primeiro ponto, o que é importante fazer. Esse segundo ponto de como fazer, como colocar isso no dia a dia, como colocar a revisão, como colocar os erros, como fazer um cronograma que seja individualizado para você, como conseguir progredir nessa questão da revisão, como melhorar o preparo mental e emocional. Esse como já é um treinamento de habilidades mais técnicas. Não adianta eu só falar assim, gente, é assim, assim, assim. É uma habilidade técnica, exige um acompanhamento. E aí, para isso, gente, para quem fala assim, olha, eu realmente quero saber o que eu tenho que fazer e como que eu tenho que fazer. Foi exatamente para isso que eu criei o VemMed. Eu tenho, né, a mentoria individual já tem muito tempo. A mentoria individual agora ela não está aberta. No ano que vem, ela vai ser aberta com valor de R$ 5.200. Mas as vagas esgotam super rápido. Esse ano as vagas esgotaram em maio. Então, eu não tinha mais vaga para mentoria individual. No passado também não tinha vaga já desde o começo do ano. E aí eu peguei as melhores técnicas e estratégias, peguei a minha equipe, peguei uma plataforma, peguei várias coisas para a gente acompanhar as pessoas no como, né? No que fazer e como fazer. E aí eu criei um método que está no VemMed. Não, o método ele é todo integrado. E aí a gente realmente pegar pela mão na escada da aprovação, que a gente dá um primeiro passo.
Quem quiser, né? Ó, vamos pegar pela mão aqui, vamos, né? Mais um segundo passo, um terceiro passo, um quarto passo, para a gente subir a escada da aprovação. Aí o VemMed é exatamente para te ajudar a ter um cronograma que funcione, a conseguir estudar de uma forma ativa, que tem a ver com você, para você não ficar esquecendo que você está estudando, a fazer a revisão de forma constante, a ter um preparo mental e emocional e ter estratégia de prova. E aí, para isso, a gente tem os módulos online que você vai fazendo no seu ritmo, você vai tirando as dúvidas, a gente tira todas as dúvidas. Tem um espaço lá, inclusive na plataforma de dúvidas do dia a dia. Tem uma reunião de mentoria individual com alguém da minha equipe, com a Ana Amélia ou com a Luísa, para fazer o seu cronograma, de acordo com suas habilidades, os seus resultados. A gente tem um teste de perfil de habilidades que identifica mais de 50 informações. É um teste validado pela USP e pela UFMG, que vai identificar como que você reage sob pressão, como que é o seu melhor jeito de estudar, como que é o melhor tipo de planejamento para você. Tem gente que não sabe planejar, tem gente que planeja demais, mas não consegue executar. São características completamente diferentes. Tem que ser um cronograma completamente diferente. A gente tem uma planilha de revisão, vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, olha só a planilha. A planilha é SOS, que ela tem os temas que mais caem, tá vendo? E a gente vai orientando sobre isso aqui, olha. E aí a pessoa vai colocando. Olha aqui que legal. Chega lá perto do Enem, a pessoa já sabe, opa, olha só, dos temas que mais caem, eu já estou melhor em todos esses, já tenho flashcard, já tenho esquema de revisão, que é uma técnica que a gente usa. Vou ter que focar só nesses dois aqui. Então, essa planilha, ela ajuda isso bem. Tem o diário da aprovação, tem 5 aulas ao vivo, tem os áudios de meditação, tem 14 áudios de meditação para te ajudar nisso. Então, assim, é um acompanhamento mesmo de habilidades. Então, não é um curso de conteúdo. Por isso que eu falo, né? Eu não vou falar o valor agora, está autorizado pela minha equipe falar só na segunda-feira. Mas a gente não é um preço de um cursinho de internet, não é um preço de aula particular, é um preço de treinamento de habilidades. Você vai levar o resto da vida. E inclusive, para essa turma agora, que é a última turma do ano, a gente vai ter um checklist toda semana do que vai ser importante fazer. Olha, agora é importante aumentar a revisão. Olha, agora é importante fazer tantos simulados. Olha, agora é importante reduzir o tempo de estudo de matéria assim. Agora vai ser importante voltar nas questões erradas tantas por dia. Agora vai ser importante voltar nos flashcards que você acertou. Agora volte nos flashcards que você errou. Então, assim, um passo a passo mesmo. E na semana antes do Enem e entre as provas do Enem, a gente vai ter um encontro todos os dias de 15 minutos para trabalhar essa parte do emocional e do planejamento no dia seguinte. Então, assim, se você acha que é para você, que você quer essa ajuda, quer a ajuda da Sassá para te pegar pela mão e a gente ir nos 100 últimos dias, porque dá muito tempo, vai ser um prazer ter você como meu aluno. Aí, o que vai ser importante você fazer? Você, lá no grupo do WhatsApp, entrar no grupo de pré-inscrição. Porque no grupo de pré-inscrição, eu vou colocar algumas informações específicas lá, mais detalhadas, e na segunda-feira, o grupo de pré-inscrição vai receber o link de inscrição antes de todo mundo. Antes dos outros grupos, antes de eu falar no Instagram, antes de eu colocar na minha bio, vão receber antes. Então, esteja no grupo de pré-inscrição se você tem interesse em entrar no VemMed. Nas últimas 2 turmas, as vagas esgotaram antes do previsto. Então, fica ligado. Se na segunda-feira você quiser que seus pais assistam também, pode ser uma coisa boa. E converse com seus pais também, né? Explico tanto que é desperdício de tempo, de dinheiro, de esforço, de autoestima, ficar estudando sem ter os resultados que você gostaria, ok? Então, esse ponto aqui ele é muito importante, também estava lá no meu mapa mental. Ó. Aqui, ó. Do VemMed, que a gente vai falar os 5 pilares, né? Que trabalha os 5 pilares. Quem quer ter orientação estratégia e o grupo de pré-inscrição, tá? Qualquer coisa vai ter preferência para inscrição. Se você não tem o grupo de WhatsApp, me pede por direct. Sabrina Oliveira BH. E no dia 5, segunda-feira, eu vou falar de cronograma dos 7 itens importantes. TRI, muito importante, eu vou abrir alguns dados de 2017, 2018, 2019. Vou abrir as vagas do VemMed e me fala se você já colocou na agenda. Se já colocou, você pode falar assim, resistente, segunda-feira tô com Sassá, tá? E a gente vai ter uma revisão zona. A nossa frase de hoje, gente, é essa aqui, ó. Resultados diferentes requerem atitudes diferentes. Mas espera aí, gente, que ainda tem muita coisa aqui na aula de hoje que eu quero mostrar para você. Quero te mostrar 2 coisas. Ó, 2 presentes que eu trouxe hoje. Um é a cartilha 160 da UFMG. O que é essa cartilha 160 da UFMG? Espera que eu vou te mostrar.
é muito legal, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, tem que tirar mais de 35, tem que tirar não sei quanto. Só que, ah, será que eu tô com 120 e poucos? Como que eu faço para aumentar minha nota? E a última turma da UFMG, eu tô falando da UFMG porque, como eu sou de Belo Horizonte, eu acabo tendo muitos alunos que entram na UFMG, mas eu tenho alunos que entram em vários outros lugares. Né? Vocês viram o Cleison na UFRJ, tem gente na UFC do Ceará, tem gente na USP, tem na Universidade de Mato Grosso, tem vários lugares, mas acaba que Belo Horizonte é o lugar que as pessoas mais me conhecem. E aí, na última turma, eles fizeram uma cartilha que eles colocaram as notas da maior parte das pessoas, os acertos e modelos de redação. Então, é um material super bacana que eu vou colocar no PDF da maratona, né? Na verdade, eu vou colocar, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, eu vou colocar o link aqui para você baixar esse PDF. Se você estiver vendo numa página da maratona, vai ter esse link aí também. Se você não estiver vendo não sei aonde, me pede por direct, tá bom? Olha só que legal isso aqui. E eu queria que fosse um material para você estudar bastante, tá? Então, essa cartilha que eles fizeram do vestibulando, isso ficou super bacana. E aí, bom, carrega negócio. Ai, 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 já vem o negócio dar problema. Olha só que bacana. Vou colocar uma página por vez que vai ser melhor. Olha só, a gente consegue ver. Olha, a primeira pessoa, a pessoa que passou aqui em primeiro lugar, né? Isso aqui é da segunda turma, do segundo semestre. Tá? Então, a UFMG tem uma turma que começa, né, no primeiro semestre e começa no segundo. Aqui é ampla concorrência. Olha só, a pessoa fez 148 acertos e 960 na redação. Então, tem algumas coisas que eu acho muito interessantes. Por exemplo, olha só. Essa pessoa aqui, vamos ver. Ó, peraí. E aí tem a lista de espera também. Cadê? Aqui. Peraí, gente. Tô me adaptando aqui. Ó, aí tem aqui os dados da ampla concorrência. Aqui lista de espera. Olha que interessante. Tem gente aqui, olha, que fez 152 acertos e que fez 794. Ou seja, foi chamado na lista de espera. Por outro lado, a gente tem gente aqui que fez 148, 146 acertos, tá vendo? E foi chamado na chamada regular. Tem ainda aqui na lista de espera, ainda tem mais ainda aqui, ó. Quando a gente pensa aqui na lista de espera ainda, ó. Aqui tá na faculdade pública. Aqui que eu queria olhar. Olha só, quando a gente olha aqui, tem gente que fez 135 acertos com uma nota maior do que quem fez 152. Tá vendo? E a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Tem gente que teve 28 acertos em uma das provas, tem gente que teve 27, tem gente que teve 29, tem gente que teve 28, tá vendo? Por quê? Tem gente que fez 31, olha, tá vendo? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, Sassá, se eu não... o meu professor falou que eu tenho que fazer pelo menos 35 acertos em todas as provas. E a pessoa fica desesperada porque ela não tá fazendo. E não é verdade, você viu? Teve gente que passou na UFMG, essa era até a quinta chamada, geralmente tem mais chamadas, isso tem até mais de 10 chamadas. E fez 27, 28. Agora, o que a gente tem que balancear aí nas outras coisas? Tem que pensar na TRI, tem que pensar no que vale mais. Na segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Mas é um dado super bacana para você analisar e conhecer a situação. Outra coisa que acontece, às vezes a pessoa fala assim: Sassá, eu tô com 25 acertos em matemática e eu preciso de aumentar isso. Geralmente, eu falo que essa melhora é como se fosse um gráfico, vocês vão lembrar, de crescimento de inseto, que tem o exoesqueleto. Então, o que acontece? Geralmente, né, a pessoa tem um aumentozinho, quando ela começa a estudar, aí fica estagnado por muito tempo. Então, se a pessoa começar com estratégia agora, com a planilha de revisão SOS, com o método ativo, ela vai ficar uns 30 dias estagnada. Sabe? Só que aí aquilo ali tá consolidando, tá fazendo simulado do mesmo jeito, volta no erro e tal, tal, tal. Daqui uns 30 dias a gente tem um primeiro salto. Gente, isso eu vejo todos os dias. Então, a pessoa tava ali com uns 25, daqui uns 30 dias estudando com estratégia, então ela vai lá para uns 34. Ó, vai lá para uns 29. Aí, beleza. Aí ela vai, continua, rever os erros, volta aqui nos temas que mais caem, a gente dá atenção especial porque ela tá errando, mais 30 dias, 34, 29, 28, 30, fica naquilo ali. Aí depois de mais uns 30 dias, sobe mais um pouco. Aí sim, aí ela vai com uns 33, 34, aí ótimo. Aí a pessoa continua ali, porque não é linear, entendeu? Aí a pessoa continua ali. Aí fica 33, né? 32,
33, 30, 33, fica ali naquele, né, meio do caminho. Aí estudou mais uns 30 dias com bastante estratégia, voltou nos erros, aí ela dá mais uma subidinha. Aí ela chega nos 37, entendeu? Redação também. A pessoa tá ali no 880. Aí ela vai, depois de uns 30 dias, com muita estratégia, chega ali mais ou menos nos 920. Aí, então, não é linear, sabe? E isso desanima muita gente. Então, outra coisa que eu gosto muito dessa cartilha, que eu vou colocar o PDF aqui, que eu não iria colocar, mas eu coloquei só por causa do problema todo, porque eu quero que você não seja prejudicado de forma alguma. Aí que tem, olha só, a média, o mínimo de acertos. Olha só, tá vendo? Ó, teve gente de natureza que tirou, olha, muito menos aqui de 28, olha, tá vendo? E as máximas. Aí aqui tem sobre as cotas também. Eu gosto de analisar a ampla concorrência. Como não é maior nota de corte, a gente fala, nossa, ficou ótimo, né? Se eu estiver aqui nesse resultado. E olha que legal, tem exemplos de redações. Aqui tem média de cursinho, olha só. Na verdade, a maior parte fez 1,3 anos de cursinho. Tá vendo? Às vezes, quando a pessoa não tem um resultado, não adianta ela fazendo 2, 3, 4 anos de cursinho, se ela não está avançando, se ela não está estudando do jeito certo. Aí tem evoluções de notas, que também é muito legal. E esse aqui eu adoro, olha. Exemplos de redações. Então, aqui dessa pessoa que tirou 900 e foi aprovada, dessa pessoa que tirou 920. Muito legal, né, gente, da turma 160 fazer isso. Essa pessoa que tirou 940. Então, se você gostou desse presente, coloca assim, adorei, Sassá, adorei, Sassá, porque é isso que acontece. Teve esse tanto de problema, mas vai sair mais forte. O Insta tá boicotando a gente, mas nós vamos sair disso aqui mais forte, ok? E aí, tem mais coisa ainda, tem duas coisas ainda. A penúltima coisa que eu quero falar é a história do Machado. Diz que deu problema. É de uma frase que ela é atribuída ao Abraham Lincoln, né? Que ele fala o seguinte, ele fala assim, me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu vou investir 4 horas afiando o machado. Então, o que é isso? Se ele tiver 6 horas para derrubar uma árvore, ele não vai ficar batendo às 6 horas. 4 horas, ele vai ter certeza de que ele tem o melhor machado. Para que nas 2 horas que ele estiver realmente batendo, ele possa bater aquilo de verdade. E o que muita gente faz? Muita gente fica 6 horas batendo ali com o machado cego, fica exausto, não consegue resultado e nem consegue fazer isso no dia seguinte. Essa é uma analogia que eu acho que é muito para o estudo. Provavelmente você estuda mais do que 3, 4, 5, 6, às vezes até 7, 8, 9 horas por dia. Mas talvez seu machado não esteja afiado, talvez você não esteja pensando se você está usando a melhor estratégia ou não. E você está fazendo aquilo, esquecendo depois, está lá com o machado cego, você está só fazendo sem pensar na estratégia. E quando a gente afia nosso machado, quando a gente tem uma estratégia de estudo, quando a gente tem uma estratégia de revisão, quando tem orientação, quando tem estratégia, a gente consegue estudar menos, mas com muito mais qualidade. Então, pensar sobre isso vai ser muito importante. E nosso último recado, que é só para os mega resistentes que chegaram aqui, gente, que é o seguinte. Eu fiz hoje um kit muito especial, muito mesmo, mais que todos os outros dias. Que é esse kit aqui, olha. O Flávio nem sabe, tem uma coisa que eu coloquei que ele nem queria. Um caderno, o caderno mais fofo que tem aqui. Muito fofo, porque eu sou louca da papelaria, né, gente? Uma caneta. Olha que bonitinho. Um planner para você fazer o seu PPD, planejamento diário, porque ele tem aqui as coisas, prioridades. E um pacote de flashcards da Sassá. Esse flashcard, gente, acho que o Flávio nem ia querer que eu colocasse um pacote de flashcards. Os flashcards têm 4 cores no pacote, uma para cada área. Tem pergunta, tem resposta. E aqui, olha, já tem inclusive se é para você colocar se você acertou, se você errou, para te dar clareza nisso. Então, esse kit super especial, gente, eu devia ter mostrado, vou mostrar de novo. Sem compartilhar a tela, que eu tava pequenininha, né? Ó, caderno, planner, caneta e flashcard da Sassá, ó. Eu que mandei fazer. E aí, olha só, são 4 cores, aqui eu nem tenho todas, e olha só que bonitinho. Tá vendo? E aí, esse kit eu vou dar como um presente muito especial para quem me ajudar na minha missão. Minha missão é que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, frustradas, que a quarentena jogou assim, um balde de água fria nelas.
E quem divulgar a maratona dos stories, falar que tem a maratona, né? Falar que tem no meu perfil, porque você entrar no perfil e tal. Divulgar a maratona, divulgar algo que fez sentido para você, divulgar esse vídeo. É a pessoa que melhor explicar, né, o que está acontecendo, que foi isso, né? Isso que está sendo esse nosso curso aqui, realmente de planejamento para os 100 últimos dias. E me marcar, eu vou escolher o que eu achar que tá melhor, que tem mais animação, que a pessoa tá ali, né? Eu vou escolher um com muito carinho e vou te enviar esse kit. Eu tenho certeza que você vai adorar o kit, falo que é o kit da sorte. Você vai usar aquele caderno ali para os seus pontos mais importantes, os flashcards também, a caneta também, só não dá para usar no Enem. Mas é para quem realmente quer me ajudar nessa missão e a gente vai juntos mudar esse negócio, porque tem muita gente sofrendo porque não sabe estudar. Então, para participar, é só fazer um story contando sobre a maratona, falando sobre a maratona, falando sobre o que foi importante para você, o que você aprendeu nesse vídeo e me marcando ali. E é isso, tá bom? Um beijo grande para você. Comenta aqui para mim, sábado ou domingo com a Sassá. Vamos fazer esse vídeo e a gente chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu vim no escritório só porque eu sei que seria importante para muita gente. E um beijo grande para você. Gente, segunda-feira, coloque na sua agenda. Fala de cronograma, TRI, revisão, abertura de inscrição do VemMed, 20 horas e 7 minutos, tá bom? Beijo!